Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Então, hoje aqui eu tô gravando a videoaula, vocês já sabem que vocês estão tendo aula virtuais, estamos gravando videoaula para vocês, mandando exercício de fixação, tanto de atividades que a gente, de conteúdos que a gente já viu, como de conteúdos que a gente vai ver, vocês vão ver em relação à aula que a gente vai gravar para vocês. E enquanto a gente está enfrentando essa pandemia do Covid-19, eu peço para que vocês aproveitem, estejam estudando o conteúdo que a gente está mandando, fazendo as atividades. E também eu peço que vocês aproveitem o tempo e leiam o livro do seminário de vocês. Vocês do sétimo ano ficaram com O Pequeno Príncipe. E eu peço para que vocês leiam, aproveitem esse tempo que vocês estão em casa. A gente de alguma forma vai organizar para podermos abrir um espaço para vocês apresentar o seminário. Então eu peço de coração que vocês leiam de verdade, aproveitem o tempo que vocês estão em casa. É um livro pequeno, vocês vão ter um tempo maior do que vocês teriam. E então aproveitem para ler. A aula de hoje vai ser os tipos de sujeito. Eu preparei um slide para vocês e eu vou disponibilizar o slide também para que, caso vocês tenham alguma dúvida, além de assistir a aula, voltar lá no slide, abrir e acessar. Então eu vou estar disponibilizando a videoaula, os slides e uma atividade de fixação. E aí eu espero que vocês aproveitem muito, tá bom? Então, como eu falei, a gente vai estudar sobre os tipos de sujeito. E a gente vai começar agora. Esse é um modelo para facilitar o entendimento de vocês. Então, aí vai ter o sujeito simples, composto, e vai ter o que cada um simplificadamente. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar aqui. É uma imagem rápida, mas com os assuntos necessários para cada um, para que vocês possam entender. Então, se a gente primeiramente tem o tipo de sujeito simples. O simples e o composto vai ser aquele sujeito que ele estiver escrito, então ele vai estar sempre escrito na frase. O sujeito simples é aquele que possui apenas um núcleo. Então, se eu falo bem assim, o dia está ensolarado, qual é o sujeito? Dia. Então, eu só tenho um sujeito, eu não tenho mais que um sujeito. Maria foi à praia. Qual é o sujeito? Maria. Então, apenas um núcleo. O composto, ele já possui dois núcleos ou pode existir mais núcleos. Eu falo bem assim, Pedro e Paulo são irmãos inseparáveis. Quem são irmãos inseparáveis? Pedro e Paulo. Então, eu já tenho dois sujeitos. Então, é um sujeito composto com dois. Eu poderia falar bem assim, Pedro, vírgula, Paulo e Maria são irmãos inseparáveis. Eu teria três sujeitos. Por isso que são dois núcleos ou mais. Pais e filhos irão viajar. Quem são os dois sujeitos? Pai e filho. Então, vai ser um sujeito composto. Então, aí aqui já vai estar destacado. O exemplo daqui, ó. O dia está ensolarado. O dia, Maria, que são sujeitos simples, os dois. Pedro, Paulo e pai e filho, que são composto. O próximo vai ser o sujeito oculto. São aqueles sujeitos que eles não estão escritos na frase. Ele é classificado por um sujeito não implícito. Ele não está na frase, porém eu consigo identificar qual é o tipo de pessoa que está usando ele. Se eu falo bem assim, levou tudo para casa e a caminho de casa passei pela praça, os dois eu consigo identificar quem é que está falando. Então, levou tudo para casa. Quem levou? Ele ou ela que levou tudo para casa. Se eu falo a caminho de casa, passei pela praça, eu sei que é o pronome eu. De acordo com a interpretação da frase, com a classificação que eu consigo ver na frase, eu consigo identificar qual é o tipo de pessoa que está usando essa frase. Por isso que na de cima, levou, quem levou foi ele ou ela, e passei foi eu. O próximo que a gente vai ver é o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? Aquele que não é possível identificar o agente da ação. Mesmo olhando o contexto, diferente do oculto, a gente não consegue ver. E ele pode ser construído por algumas formas. Quais são elas? Primeiramente, o verbo na terceira pessoa do plural, onde ele não vai fazer referência a nenhum substantivo antes dele. Ele já vai começar com o verbo na terceira pessoa do plural. Igual fala aí, ó, disseram que vai chover. Então, a frase já começa com o verbo na terceira pessoa do plural.
Depois vem o verbo transitivo indireto, que também é um sujeito indeterminado, que é complementado com o objeto indireto. O exemplo, consiste em direitos iguais para todo. Então, a gente já tem o consiste, que é um verbo transitivo indireto. Se ele é indireto, ele precisa o quê? De complemento. Ok, a gente vai ter o complemento dele, consiste em direitos iguais. Porém, vem regido de preposição, para todos. Então, a gente vai ter a frase consiste em direitos iguais para todos, tendo o verbo transitivo indireto consiste. O próximo é o verbo transitivo mais se. Verbos intransitivos, eles são aqueles que eles não precisam de complemento. Ele, por si só, ele já diz ele já fala o que quer dizer. O exemplo aí, acorda-se disposto acorda-se disposto. Então, ele já fala. Mas se eu fosse complementar, eu poderia colocar acorda-se disposto de manhã. O de manhã é apenas um complemento. Caso eu mude ele para transitivo direto, eu precisaria colocar o acorda-se disposto de manhã. Então, a gente já tem o verbo verbo transitivo mais se. O próximo é o sujeito indeterminado ligado com o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele já fala, né? Aquele verbo que liga o sujeito e as suas características. O sujeito é ligado com o verbo e o objeto direto, igual tem um exemplo aí. Sandra vive alegre. Sandra vive o quê? Alegre. Então, ela já tem o alegre, ele tá ligando tanto o sujeito quanto o objeto direto que vem depois dele. O próximo é o verbo no infinitivo. O verbo no infinitivo é aquele que faz referência à oração posterior ou anterior, ou pode fazer as duas na mesma frase, e são aqueles verbos terminados que seu estado natural, terminados em AR e ou por quando for, em OR quando for por. O exemplo é essencial beber muita água. Então, vocês veem que o verbo, ele faz referência tanto à oração anterior quanto à oração posterior. Ele fala que é essencial e fala que o essencial é beber água. Depois dele, a gente tem o sujeito inexistente. Sujeito inexistente já fala, ele é inexistente. A gente chama de sujeito inexistente ou sujeito ou oração sem sujeito. Então, a mensagem focada, passada, ela é focada no verbo da informação contida, geralmente com verbos impessoais. Ela não mostra um sujeito nem oculto, nem de nenhuma forma. Se eu falo bem assim, nevou o dia todo, eu tenho um verbo impessoal, que é nevou, que é um fenômeno da natureza, e tenho o dia todo e eu não preciso de sujeito nenhum. Então, o sujeito é inexistente e essa oração não tem sujeito. Então, ele vai estar ligado aos verbos impessoais. Porém, existem vários tipos de verbos impessoais. Quais são eles? Primeiro, esses verbos impessoais são os fenômenos da natureza. Quais são os fenômenos da natureza? São aqueles que já fala que é relacionado à natureza. Amanhecer, chover, nevar, anoitecer e por aí vai. E um exemplo, choveu muito esta noite. A gente já tem o verbo impessoal, choveu. Verbo haver, mas porém é o verbo haver no sentido de existir. Como é que eu sei que vai ter o sentido de existir? Eu preciso apenas trocar. Quando tem o haver, é somente eu trocar pela palavra existir. Se couber dentro da frase, então eu já sei que é o verbo haver no sentido de existir. O exemplo aí, havia muita gente no concurso ontem. Se eu trocar por existir, existia muita gente no concurso ontem. Então, eu sei que cabe as duas, que cabe tanto haver quanto o existir. Então, eu já sei que é um sujeito inexistente com o verbo do tipo do verbo haver, no sentido de existir. O próximo é o verbo que indica distância ou tempo. Esses verbos são ser, fazer, estar, haver, ir e passar. Ele já fala, né? São aqueles verbos que indicam distância ou tempo. Então, vai ser aqueles verbos relacionados ao tempo, à distância. Se eu falo bem assim, são 2 horas. Eu estou relacionando ao tempo. Faz 2 anos. Eu posso estar relacionando tanto ao tempo quanto à distância. Então, aí eu tenho um verbo que indica distância ou tempo. Eu poderia usar o verbo passar e falar bem assim, passaram 50 anos. Então, é outro verbo ligado ao tempo. E por aí vai, né? Existem várias outras frases, porém com esses verbos. Gente, é isso. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida,
podem falar comigo. Bom final de semana para vocês. Qualquer dúvida vocês mandem. Se vocês tiveram alguma dúvida no conteúdo, não entenderam, só mandar no e-mail junto com a atividade, beleza?